versículo de número 45. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Me dá um pouco de retorno aqui, por favor. Capítulo 6, versículo 45. O texto diz que logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, e andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Deus e Pai, fala conosco. Nos colocamos na tua inteira dispensação, Senhor. Nessa curta meditação, fale ao nosso coração. Toma as nossas vidas, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Se você crê, por favor, diga amém, e assim seja. Versículo 45 diz que logo a seguir, esse logo a seguir marca um milagre que havia acontecido anteriormente, na questão da multiplicação dos pães e dos peixes. A impressão que dá é que os discípulos não têm muito tempo para descanso. E logo a seguir, Jesus vai compelir, me ajuda, compelir. O que significa esse verbo, pastor? Ele vai obrigar. Então, se tem uma outra coisa aqui que mexe muito com a gente, é o fato dele não tratar a multidão da mesma forma que trata os discípulos. Jesus vai pegar os seus discípulos, diferente da multidão que ele vai despedir ainda. E ele vai compelir essa multidão, esses discípulos, e vai depois se despedir da multidão. É muito interessante porque a gente se preocupa com a multidão. Eu escutei isso esses dias de alguém, e é interessante essa preocupação de não deixarmos a beira do caminho. Mas entenda uma coisa em definitivo na sua vida: a ovelha tem um pastor. Quando ela é ovelha, o pastor dos pastores jamais a abandona. Ela pode ser abandonada por nós, mas o pastor dos pastores não perde o controle hora nenhuma. Você entendeu isso aí? Diga amém por isso. E Jesus vai virar para os discípulos e vai compelir, vai obrigar a eles a alcançar uma outra margem. A margem essa é que podemos colocar como um destino, e a gente entender nesse destino tudo aquilo que Deus, através de Cristo, queria falar ou tratar com seus discípulos. Eu vou te fazer entender aqui qual é o objetivo.
Até porque essa questão do compelir, do ser obrigado, não é nada muito confortável para a gente. Ainda que essa ordem venha dele, não é uma coisa que a gente aceita com muita naturalidade. Normalmente a gente vive aqueles questionamentos internos. Compelir é chegar na vida de alguém capaz de modificar algumas situações. Compelir é muitas das vezes virar para alguém e dizer assim: você não vai ficar deitado, prostrado nessa cama, então se levanta. Para um dia ouvir dessa pessoa: obrigado por não ter respeitado a minha depressão, porque se não fosse você, se você não fosse o instrumento para que eu pudesse me levantar, talvez eu estava prostrado até hoje, talvez nem vivo estivesse. Compelir é alguém com uma visão mais ampla. Existe aquela questão da visão micro e a visão macro. E aí isso é muito interessante, porque isso faz diferença entre pastor e ovelha. Deus dá uma capacitação ao pastor de uma visão macro, e às vezes a ovelha está presa a uma visão micro. Já expliquei por que somos comparados com ovelha. Dentre as características da ovelha, a partir de 3 metros de distância, ela vai ter a sua visão turva. Então ela é o tipo do animal que vai precisar ser guiada o tempo todo. Dentre outras coisas que agora não convém aqui tratarmos. Mas compelir é exatamente isso. Haverá um tempo em que muitas pessoas vão te agradecer por ter obrigado elas a alcançar outras margens da vida. Elas vão virar para ti e vão dizer assim: obrigado, porque se não fosse a sua vida eu não romperia da maneira que eu preciso. Se não fosse você eu não chegaria onde eu preciso chegar. Lembre-se sempre, há um destino, e esse destino foi preparado por Deus. Então nós estamos falando aqui a respeito de discípulos que inicialmente não vão entender absolutamente nada, mas hoje eu vim te dizer que não é para entender, é para viver. Há uma diferença quando você decide entender e quando você decide viver. É o crente que na multiplicação do azeite, que fica tentando colocar a cabeça dentro da botija para entender da onde vem tanto azeite capaz de encher tantas outras botijas. A Bíblia diz que enquanto havia botija, havia azeite. E aquela mãe está deitando o azeite sobre as botijas, porque os filhos estão trazendo vasilhas emprestadas. E a Bíblia não diz que o azeite acabou, a Bíblia diz que o azeite parou. Sabe, então existem coisas na minha vida e na sua que precisam ser vividas. E existem outras que vão romper você para que você viva. Existem pessoas que vão te destravar no mundo espiritual. Você compreende isso, irmãos? Que vão chegar na sua vida e serão divisores de águas. A partir dela, você nunca mais vai pensar da mesma maneira, até porque uma mente uma vez ampliada nunca mais volta ao seu estágio normal. Depois que você experimenta, né? E o novo governo aí disse que nós vamos comer picanha agora, né? Os nossos churrascos não serão movidos a picanha. Mas amados, com todo respeito, todo coração, mas eu amo uma alcatra, um contrafilé, seja lá como for, mas depois que você experimenta de uma picanha para cima, cá para nós, seja verdadeiro, seja sincero. Dali por diante você gostaria que todo o seu churrasco fosse com picanha, porque tua mente ampliou, você sentiu um paladar diferente. Eu não estou aqui desmerecendo quem vai fazer churrasco de uma outra forma, mas depois que algumas coisas ampliam na sua vida, né? E aí, pastor, elas passam a ampliar, baseado muitas das vezes em pessoas que vão te destravar no mundo espiritual. Irmãos, existem pessoas que vão nascer só para abrir acesso para outras. Você pegou ou não? Só vão abrir acessos, sabe? No Salmos de número 84, fala dos coralitas, e vai dizer assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Mas qual era a função deles? Aí ele vai dizer assim, pode continuar. Aí ele vai dizer assim: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aí ele continua: bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. E aí ele vai embora aqui: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Sabe, a função deles era ficar à porta do templo, irmãos. Então, qual era a função? Era ver as pessoas entrando de uma maneira e saindo de outra. Então eles eram os guardiões da porta. Olha que coisa. Sabe, alguém que vai abrir acesso para alguém, irmãos? Porque às vezes você quer entrar, mas de repente essa é a sua crise ministerial. Isso é que te aflige. É não entender o seu posicionamento no reino. É não compreender que depois que nós vamos observar, não precisa projetar para a gente, no Evangelho de João, no capítulo 11, que Marta é aquela que, na morte do irmão, Marta é conhecida como aquela que serve. Maria é conhecida como aquela que reclina-se a sua cabeça sobre os ombros, sobre o colo de Jesus. E Lázaro é aquele que come. As três definições dentro da igreja. Vão ter pessoas que vão precisar buscar a consagração. Essas são as Marias dentro da igreja. Vão ter outras que foram chamadas para servir, irmãos. Vão estar ali, tu vai chegar com o teu carro, talvez agora de manhã não, mas à noite ou nos outros cultos vai ter alguém para estacionar teu carro. Vai ter alguém para te receber na porta. Vai ter alguém para te dar um aperto de mão. Vai ter alguém para no final do culto te levar a uma sala dos visitantes e te dar um presente, te dizer o quanto você é importante. Essas são as Martas. E os Lázaros, pastor, que vão sentar à mesa com Jesus, são os membros que vão chegar aqui precisando estar com Ele. Se cada um entender a sua função, a igreja flui, a igreja acontece. Se cada um compreender aquilo que faz. Um dia eu ouvi de uma pessoa assim: ah, mas você... Não, querido, se você fizer a sua parte, eu fizer a minha, dá tudo certo. Nós somos pastores, um exemplo, nós somos pastores, mas cada um tem uma função diferente. Eu não posso aqui pegar o microfone do pastor Eduardo e desejar ministrar os louvores com a excelência do que ele faz. Por quê? Porque Deus deu a ele. E as pastoras de uma forma em geral, os pastores de uma forma em geral, é Deus mostrando para nós que cada um tem uma função no reino. E que o objetivo de Jesus é destravar outras pessoas. Compreenda isso. E aí quando você entende a sua função, você não se chateia. Você se alegra, porque você é servo. E o servo só tem direito a servir com excelência. Essa é a diferença que faz os discípulos servos. Por quê, pastor? Qual é a diferença? É essa que faz deles irem para o outro lado, enquanto a multidão vai ficar do lado de cá. É isso que Deus quer falar conosco. Enquanto tem uma multidão do lado de cá, tem discípulos que têm um destino e que vão precisar chegar nesse destino. Mas tem pessoas que destravarão outras, desimpedirão outras, abrirão portas para outras. Aqueles que vão chegar aonde você não chegou, aqueles que vão lidar com pessoas que você não lidou, são essas. Isso faz com que a gente entenda o propósito de Deus. É a obra fluindo. É Jesus quando chega na casa de Jairo e não permite. Primeiro que ele chega e quem estava lá dentro, o texto é muito claro, diz que pranteava. Não era um choro, irmãos, era uma menina de 12 anos que dormia, mas que para eles havia morrido. E aí Jesus quando chega e diz assim: ela não está morta, ela dorme, vira motivo de zombaria. Agora aqueles que estão chorando vão rir. Olha que coisa, irmãos, que cenário é esse? Eles vão rir. Aí Jesus: ah é? Estou conjecturando. Faz o seguinte: aonde está a menina? Está deitada no quarto. Aí o texto diz assim:
e não permitiu que entrasse ninguém, a não ser o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Então vamos contar quantos são que entram com Jesus? Vamos lá? O pai e a mãe, me ajuda. Pedro, Tiago e João. Aí Jesus vai virar e vai dizer: Talita cumi, menina, levanta-te. Aí você olha para esse cenário e você fica meio que sem entender. Era o costume daquela mãe acordar a sua filha todas as manhãs dizendo: Talita, levanta-te, menina, levanta-te. Só que agora a voz que está saindo é tão poderosa, irmãos, que a morte vai ter que se subjugar e ser transformada em vida. Agora Jesus está dentro do quarto, ele, Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai. E quando a menina se levanta, Jesus vira para eles e diz assim: dai de comer a vocês. O que é isso, pastor? Te explico. Dar de comer vocês mostra os 5 ministérios que trabalham na igreja: o apóstolo, o pastor, o mestre, o profeta e o evangelista. Olha como é que é altamente profético isso. Vocês vão dar de comer. Sabe o que Paulo entende lá na frente? Que a igreja, para trabalhar em harmonia, significa que todos têm uma função, e se cada um respeitar a sua função, dá tudo certo. Assim é na sua casa. Mamãe, se tu tomar o lugar do seu marido, desculpa a expressão, vai dar ruim. Marido, se você tomar o lugar da sua esposa, vai dar ruim. Há muitos anos atrás, no início da igreja, e aí posso falar, muitos anos, né? A igreja está caminhando para 16 ou 15, alguma coisa assim. E aí, no início, eu atendi um casal, né? Aí o casal chegou, brigados, e aí, irmãos, a esposa desceu a lenha no marido. Jesus! Não, perdão, vou inverter, tá? É porque não foi isso. O esposo desceu a lenha na esposa. Pastor, eu quero falar dela. Ela é autoritária, é mandona, não me respeita, bababá, e não sei o que, e tal, e passa por cima, e a esposa calada. Eu já estava até com medo, irmãos. Eu achei, essa mulher vai ter um negócio aqui. E aí o pastor vai passar peito, calma. Aí ele falou, mas falou muito. E ela calada. Aí ele olhou para ela e disse: não vai falar nada? Irmãos, era melhor ele não ter feito isso. Ela falou: posso falar? Posso. Eu sou tudo isso que ele falou, pastor, mas eu sou tudo isso porque ele não é o que precisa ser em casa. Sou eu que troco uma lâmpada em casa, sou eu que troco uma tomada em casa, sou eu que troco um gás em casa, sou eu. Aí ela veio, amados. Aí ela veio, ela falou assim: eu preciso que ele seja o homem da casa. Eu não quero ser a mulher da casa, é o homem da casa. Eu quero ser a mulher da casa. Eu quero me sentir segura. Mas enquanto os meus filhos precisarem, eu vou continuar trocando lâmpada, eu vou continuar trocando tomada, eu vou continuar trocando gás, eu vou continuar. É quando os papéis se invertem, há um desequilíbrio dentro de casa. É quando você tenta ocupar um lugar que não é seu. É quando seu marido tenta ocupar um lugar que não é dele. E mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. Vai ficar pesado a cada dia, a cada ano de relacionamento. Isso é que é importante, é entendermos os nossos lugares. Jesus mostra para eles: olha, não é como vocês querem. É o que nós costumamos dizer, né? Principalmente quando estamos fazendo curso de teologia. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Eu lembro uma vez que eu estava num debate, Melodia, e aí um pastor virou e disse assim: eu acho isso, e como pai, eu queria responder isso aqui. Aí no intervalo, o pastor Eliel virou para ele e disse assim: querido, com todo o carinho, o senhor está aqui para responder como pastor, e o senhor não está aqui para achar. Então não é o que o senhor acha, é o que a Bíblia diz. Foram duras as palavras que eu ouvi se referindo a uma pessoa.
Mas a nossa vida está pautada, não é nos nossos achismos. Sabe por quê? Porque Provérbios 16 diz que o coração do homem, ele pode até fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo 2 e 3, ele continua dizendo assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Aí no 3 ele diz assim: confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. E algumas coisas diante de nós que estão muito claras, mas nós não queremos ver. Por isso Jesus precisa pegar os discípulos e levá-los a uma outra margem. Só que eu concluo aqui, que eu não quero me prolongar mais do que já me prolonguei, que eu preciso dar continuidade nisso no culto da noite. O texto começa dizendo assim: logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto despedia a multidão. Eu vou terminar agora, concluir. E tendo-os despedido, subiu ao monte a orar. Aí diz assim: ao cair da tarde, me ajuda, ao cair da tarde, estava o barco, me ajuda, aonde? No meio do mar. Então repita comigo, diga assim: o barco não teve dificuldade alguma de chegar no meio do trajeto. Percebeu isso? Só que eu estou falando da primeira vigília da noite. Qual é a primeira vigília da noite, pastor? 18 horas. Jesus só vai aparecer na quarta vigília da noite. Então entenda bem: primeira vigília da noite, das 18 até as 21. Segunda vigília da noite, das 21 até meia-noite, pelo calendário lunar. Terceira vigília da noite, de meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília da noite, das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus só vai aparecer na quarta vigília. Me ajuda a pregar. Jesus só vai aparecer. Então vamos entender isso aqui. Primeira vigília é como se representasse janeiro, fevereiro e março. Segunda vigília, me ajuda, vai, depois de março. Terceira vigília, julho. Quarta vigília. Só que Jesus não vem aqui no início da quarta vigília. Jesus vem no final da quarta vigília. Significa que, se olhássemos o nosso calendário dos nossos meses, é como se nós avaliássemos que ele chega ou está chegando no final do ano, quando as suas expectativas já foram embora, irmãos. Quando você olha para dentro de si e diz assim: cara, não vejo mais solução para isso. Vai começar mais um ano da mesma maneira. Os discípulos não têm dificuldade de chegar no meio. O problema é que quando chega no meio vem um vento contrário. E aí passa a primeira vigília, a segunda vigília. Você está cansado, cara. Eu entendo o seu cansaço. Eu entendo que tu vem orando, buscando já há muitos anos. Mas eu quero te dizer que Jesus vai chegar. Não importa se na tua visão aparenta estar sendo demorado a chegada dele, mas a chegada dele será verdadeira. Ele vai chegar. É só esperar acontecer, como diz uma canção antiga. Ele não erra, ele não chega atrasado, ele vai chegar no tempo certo. Mas ele chega quando as expectativas dos discípulos estão todas a naufragar, irmãos. Às vezes você está vivendo esse tempo, você não está entendendo nada. E aí vem um pregador hoje dizendo assim, com o ano terminando, dizendo assim: Jesus vai entrar na tua embarcação. Outra coisa que eu quero tratar aqui, você sabe que esse texto fala de alguém que vai andar por sobre as águas. Claro, Cristo vai andando por sobre as águas. Aí algumas pessoas se perguntam: por que Cristo foi andando por sobre as águas? Para chegar mais rápido. E pastor, não houve nenhum tipo de iluminação. Para que, se ele é a própria luz? Ele vai andando por sobre as águas. Aí tem um lá dentro do barco que diz: Senhor, se és tu, me permita ir ter contigo por sobre as águas, que é Pedro. Aí Jesus diz: vem, cara,
E aí Pedro começa a andar, começa a submergir, porque o vento era contrário, as ondas estavam altas, e Pedro, com falta de fé, Jesus vai interpelá-lo, vai dizer: homem de pequena fé, por que tu tiveste, sabe, essa questão aqui, irmãos, não mostra o propósito de Cristo, porque o propósito de Cristo está estabelecido no texto, era tomar-lhes a direção. Então às vezes a gente pega Pedro, a gente quer enaltecer, o único homem que andou por sobre as águas, legal, mas o propósito de Cristo se cumpriu, porque o vento só cessou quando Cristo entrou dentro do barco. Você está entendendo? O mar só se acalmou quando ele tomou a dianteira, e é isso que ele quer fazer. Solta o cabo da nau, amados, em nome de Jesus, deixa ele tomar a dianteira, solta o remo. Você está tentando com as tuas forças, por isso que está dando ruim, por isso que está dando errado. Se ele tomar a dianteira, vai dar tudo certo. O Senhor te trouxe aqui para dizer: eu até pensei em chegar na terceira vigília da noite, de meia-noite às 3. Estou conjecturando, por favor. Mas o propósito era chegar na quarta vigília da noite, era te mostrar que esse ano não vai acabar sem que você tivesse uma resposta minha. E o meu Deus hoje manda te dizer que eu posso ser a resposta daquilo que você veio procurar. Sabe, você veio aqui hoje, você veio convidado, você veio diante de um propósito, mas eu quero poder ser resposta para a tua oração, de te dizer exatamente isso: acalma-te, acalma-te o coração, acalma-te a tua alma, pois o teu Deus não falha, não erra. E ele decidiu chegar na quarta vigília da noite. Por quê, pastor? Porque o texto explica. O texto explica por que Jesus veio. Pergunta assim: por que Jesus veio, pastor? Versículo 48. O que diz o texto? O que diz? Vendo-os em dificuldade. O que significa isso? Muita coisa. Está difícil, mas você não parou de remar. O vento está contrário, mas você não parou. Você tem todos os motivos para desistir, mas não desistiu. Você tem todos os motivos para chutar o balde, mas não chutou. Os discípulos estão remando, e olha, já estão remando há muito tempo. Tem gente aqui remando há muito tempo, irmãos? Eu acredito que sim. Acalma o teu coração, ele vai chegar. Ele já viu, você que não viu, que ele viu. Desculpa o trocadilho. Ele já te viu. Por quê, pastor? Porque a nossa maior dificuldade é enxergar no escuro. Mas aquilo que é dificuldade para mim é facilidade para ele. E hoje ele te trouxe aqui para justamente falar sobre isso. De que aquele que te viu já está indo ao seu encontro. E é isso que importa. É isso que precisa acalmar o nosso coração, aquietar a nossa alma. E é nisso aqui que eu me prendo. E vendo-os em dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Aí Jesus vem. E por volta, não há uma definição. Não tem como dizer em que momento. Mas uma coisa eu sei: ele chegou antes de amanhecer o dia. Chegou antes que raiasse um novo dia. A tua tristeza, vou estar falando sobre isso à noite, tá, irmãos? Mas aí vou entrar mais profundo nisso. Ela pode até, o teu choro pode até durar toda uma noite,
mas a alegria vem ao amanhecer. Eu termino dizendo para vocês: já pode amanhecer na sua vida? Você já cresceu o suficiente? Você já cresceu o suficiente? Já pode amanhecer? Já aprendeu com essa tempestade? Já parou de murmurar? Já disse para Ele: Senhor, em Tuas mãos eu te entrego os meus pensamentos, a minha vida, a minha família. Já pode amanhecer? Jesus já pode chegar no meu barco? Já pode acalmar a tempestade? Eu já aprendi com essa situação. Eu entendi que eu estou perdendo tempo demais com coisas que não deveria de perder. Por que te preocupas, filho meu? Afinal de contas, a tua família a quem pertence? Se é a ti, cuide, mas se é a mim, deixa que eu cuido. Evangelho de Mateus, eu amo esse texto, capítulo 1, versículo 20, eu encerro agora. Aquilo que é seu, você vai precisar cuidar, mas aquilo que é dele, ele cuida. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que significa isso? Aquilo que é meu, aquilo que eu gero, eu preciso cuidar, dar vacinas, amamentar. Eu vou precisar fazer aquilo que um pai, uma mãe tem como obrigação em fazer. Aquilo que é dele, ele cuida, ele pega no colo, ele abraça. Então, quando você vira, o que nós vamos apresentar daqui a pouco, o Gabriel, e nós vamos mostrar que se os pais literalmente disserem: Senhor, é seu. Porque filho é diferente de casamento. Casamento você escolhe, filho Deus te presenteia. Se nós dissermos: Senhor, é teu, minha vida é tua, meus pensamentos são seus, meu carro é seu, minha casa é sua, meus sonhos são seus. Ele cuida, irmãos, ele realiza, ele chega. A pergunta é, e estou terminando literalmente agora: pode amanhecer na tua vida já? Você já está maduro o suficiente? Você já está madura o suficiente? Já pode amanhecer? Pode raiar? Até porque precisa que algumas coisas aconteçam, ou seja, algumas coisas precisam amanhecer hoje na sua vida, para que você se prepare para um ano de 2023 que está por vir, em nome de Jesus. E aí, irmãos, quando amanhece, a escuridão dá lugar à luz, a morte dá lugar à vida, o que não acontecia dá lugar para aquilo que vai acontecer, a doença dá lugar à cura, o que não se manifestava dá lugar para aquilo que agora vai se manifestar em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui e eu tenho ministrado em cima desse tema, e eu tenho falado sobre cresceu. Ele vai colocar a imagem para a gente. Qual é o objetivo, pastor? É Deus olhando do alto para nós e dizendo assim: sabe aquele menino? Sabe aquela menina? Me ajuda, sabe aquele menino? Sabe aquela menina? Cresceu. Sabe aquele casamento que se arrastou no início?
Sabe aquele menino que casou, aquela menina que casou, não sabia muito bem lidar com as coisas, com as adversidades, com os problemas, com os percalços? Sabe, aquela menina, me ajuda, vai. Sabe aquela menina? Sabe aquele menino impulsivo, que tal? Sabe, aquele difícil, sabe, me ajuda, vai. Cresceu, amados. Bate palma para Jesus. Aleluia. Oh, espero ter abençoado a sua vida.